dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, e depois eu vou ler o versículo 8. Dois versículos de palavras que saíram da boca do próprio Jesus. Eu vou ler então o versículo 4. Atos 1, versículo 4 diz assim: Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Tá? Vou ler o 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Agora eu vou ler o versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1, versículo 4 e 5 e versículo 8. Palavras do próprio Jesus, depois que Jesus ressuscitou, ele ainda, por vários dias, para ser mais preciso, 40 dias, Jesus andou, como nós acabamos de ler, certa situação, numa refeição, ele disse essas palavras que eu acabei de ler para vocês. O próprio Lucas, no começo desse capítulo, diz que Jesus ficou nesses 40 dias conversando com os discípulos, com provas indiscutíveis de que ele havia ressuscitado. Ressuscitado não dá. Ressuscitado. E aí, então, certa vez, Jesus disse essas palavras que eu acabei de dizer para vocês. Ele falou: não saiam de Jerusalém até que venha o poder do alto que eu prometi a vocês. E depois que vocês receberem esse poder do alto, vocês serão as minhas testemunhas. Acho importante eu falar sobre esse testemunhas, que a palavra aqui, no original, é mártir, que deriva depois, até no nosso idioma, a palavra mártire, que é alguém que morre por uma causa. Então, Jesus, nesse primeiro momento, não significava isso, essa palavra. Era apenas uma testemunha, realmente, alguém que testemunhou um fato, uma situação. Mas essas pessoas, ao longo do tempo, se tornaram uma testemunha tão fiel da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que eles eram capazes de morrer por isso. É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês rapidamente hoje. Sobre morrer? Não é sobre morrer. Eu quero falar com vocês hoje sobre ser cheio do Espírito Santo primeiro, antes de tudo. Jesus não disse para eles: vocês estão me vendo, saiam e anunciem que eu estou vivo. Não. Ele disse assim: vocês estão me vendo, vocês estão vendo que eu ressuscitei, agora está caindo a ficha de muita gente, de coisas que eu falei, mas antes de vocês testemunharem a minha ressurreição, antes de vocês saírem por Jerusalém, pela Judéia, pela Samaria, antes de vocês irem aos confins da terra, vocês precisam receber o poder. Gente, eu tenho visto nos últimos dias alguns vídeos, não sei se vocês já viram, quem já viu aí comente comigo, de pessoas, de perfis, eu estou ruim hoje de dicção, de pessoas que se desviaram. E aí eles ficam até gravando os vídeos assim, zoando, tipo, 3 coisas ridículas que eu fazia quando eu era da igreja. E aí, às vezes, mostram fotos, fotos de como eu era quando eu era um fanático religioso. Aí mostra a pessoa na igreja pregando e parari e parará. Alguém já viu algum vídeo desse? Dos que estão aqui? A Nicole falou que já viu. Vocês não viram nada disso ainda? E assim, vídeos com muitas visualizações e muitas curtidas.
Primeira observação, que eu vou dar um hate nessas pessoas, abrindo um parênteses, depois eu volto aqui no que eu quero falar hoje, é que elas não conseguem nem enxergar que elas mostram a foto delas na igreja e elas zombam disso e falam assim, olha só como eu era um fanático religioso, olha a forma que eu me vestia, olha a forma que eu falava, olha as coisas que eu fazia, e tem um tom de zombaria. E assim, agora que elas estão, entre aspas, né, no mundo, agora que elas se desviaram do caminho do Senhor, cara, hã? É tipo assim, elas estão passando vergonha no mundo, cara. Um dos caras que eu vi assim, é um cara todo tatuado, uma tatuagem ridícula assim no peito. Eu falei assim, cara, tipo assim, ele tá zombando da galera, esses tontos que vão na igreja, tipo assim, até mesmo pros padrões do mundo, esse cara tá tipo assim, mano, o que você tá fazendo da sua vida? Que coisa ridícula. O cara não consegue ver o quão perigoso é isso. Talvez ele tava, sei lá, numa seita, ou tava com pessoas que não eram cristãs verdadeiras, ou sim, ele estava numa igreja decente e ele acabou se desviando. E agora se cumpre na palavra, se cumpre aquilo que a palavra diz, que o demônio olha a casa limpa e traz mais 7. Se cumpre a palavra que um abismo chama outro abismo, porque assim, ele está pior do que as pessoas que normalmente são do mundo. Ele, tipo assim, ele chutou o pau da barraca. Os 3 que eu vi, realmente, assim, são pessoas que, aparentemente, não sei, não conheço, não convivo com elas, mas assim, aparentemente, vendo no vídeo ali, são pessoas que tipo, chutaram o pau da barraca e até mesmo nos padrões do mundo eles já estão extremistas. Mas o que chama a atenção dessas pessoas, principalmente um me chamou muita atenção, e aí eu já faço um outro link com o The Power, The King, The Mad, aquele profeta Mirim, é que eu falo nós porque eu gosto de comunicar com vocês. O William também tá velho. Mas o Henrique, o Diogo, a Carol, a Beatriz que estão me ouvindo hoje, vocês estão numa fase, gente, de realmente vocês, primeiramente, testemunharem a ressurreição de Jesus, e vocês estão numa fase de receber poder. Às vezes, não sei, vocês que são criados dentro da igreja e tal, vocês, poxa, se cobram do tipo, nossa, eu poderia fazer mais. A gente até incentiva vocês. Gente, falem de Jesus para as pessoas. Eu creio e acredito realmente que cada um de vocês tem um ministério espiritual, um dom espiritual, onde vocês vão agir sobrenaturalmente, onde pessoas serão transformadas por meio da vida de vocês, por meio da mensagem que o Senhor vai colocar na boca de vocês, por meio das suas atitudes. Mas antes disso, você precisa testemunhar a ressurreição de Jesus. Antes de você sair para os confins da terra, você precisa receber poder, gente. Porque senão você vai ficar igual essa turma aí. Eles viveram num sistema religioso, eles até exerceram funções e coisa e tal, e parari e parará, mas será que eles estavam prontos para ser um mártir? Será que eles testemunharam, eles tiveram uma experiência pessoal com Jesus ao ponto de falar assim, não pode me matar. Eu sei o que eu vi, eu sei o que é o Senhor Jesus Cristo. Antes de você sair dos confins da terra, gente, vocês têm que se tornar mártir, vocês têm que se tornar uma testemunha fiel do Senhor. E eu não quero trazer uma palavra que traga um peso sobre vocês, você fala, nossa, Júlio, eu não estou ainda nessa condição. Não, eu vim pelo contrário, eu vim te motivar. Eu vim falar assim, tá, se você tem esse reconhecimento de que você ainda não seria capaz de morrer por Jesus, então não se cobre ao ponto de você falar, eu tenho que anunciar. Não, calma. Viva primeiro as suas experiências com Jesus. Porque eu falei do profeta Merim. Cara, ele pode ser um profeta, Deus chamou ele, mas, cara, você tem 16 anos. Tenha as suas experiências com Jesus.
Sabe? Construa a sua vida. Tem prazo, sim, tem tempo, sim, gente. A gente não pode achar que não precisa de amadurecimento. Precisa, sim. Você precisa ser maduro para você exercer certas funções, certos cargos, certas responsabilidades. É bíblico isso. O próprio apóstolo Paulo fala para, de maneira alguma, se colocar na liderança da igreja os neófitos, ou seja, os novos na fé, uma pessoa que aceitou Jesus ontem, se batizou hoje e amanhã já está abrindo uma igreja. Não, o apóstolo Paulo fala, não faça isso. Ah, o apóstolo Paulo está impedindo o crescimento da igreja. Não, ele está dizendo que precisa ter um amadurecimento. E você precisa, então, entender que o seu momento agora é o momento de se amadurecer, é o momento de você ler as Escrituras, é o momento de você buscar o Senhor em oração, é o momento de você ter as suas experiências pessoais com Jesus, é o momento de você se debruçar sobre a Bíblia, se debruçar e buscar e poder mesmo. Está na hora de você buscar poder em oração, toda oportunidade que você tiver, uma vigília, um culto de oração, um culto como o 1º de maio que nós vamos ter, que é o momento realmente de você se revestir, no momento de adoração, no momento de louvor. Aproveite a sua juventude para buscar. Porque a partir do momento que você ter um testemunho pessoal, uma experiência pessoal com Jesus, e você ser revestido do poder de Deus, você vai ganhar autoridade. Você vai ser uma autoridade sobrenatural sobre essa terra, e aí sim você vai ter maior capacidade, e o seu ministério, o seu serviço ao Senhor vai ser cada vez melhor. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou viajando muito aqui. Tô entendendo. Obrigado, Henrique. Por isso, gente, a gente sabe, a gente fica naquele equilíbrio, né? Alguns falam assim, não, a gente tem que envolver as pessoas para fazerem as coisas na igreja, parari, parará. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente com vocês jovens. Eu tenho que colocar os jovens para trabalhar na igreja. Eu entendo, tem que colocar. Mas até que ponto vocês estão preparados? Vocês realmente estão preparados espiritualmente para exercer cargos? Porque às vezes você vai exercer um cargo que você não vai conseguir cultuar, por exemplo. Né? Às vezes você está tão ali concentrado na tua atuação na igreja, na função que você está exercendo, que você não tem a oportunidade ali de ter o seu momento com Deus, de louvar, de adorar o Senhor. Né? Se o Henrique fechar o olho lá e começar a falar em língua lá na hora do louvor, nem ele vai cantar, nem eu, porque ele não vai passar o data show, né? Ele não vai passar a letra das músicas. Talvez tenha bastante jovem no mídia, né? Poxa, se você entrar no manto ali, daqui a pouco, cara. Quantas fotos você tirou, Carol? Eu não tirei nenhuma. Eu estava na unção aqui que eu não tirei nenhuma foto. O William tá lá no diaconato, na frente da igreja. Tem como. Cara, não é igual você estar sentado lá. Então, você está entendendo? Tome cuidado, então, primeiramente, com essa ansiedade de tipo, ai meu Deus, qual o propósito de Deus para minha vida? O que eu vou fazer? O que o Senhor quer? Qual o ministério? Cara, antes de tudo, sejam minhas testemunhas, recebam poder e depois vocês vão até os confins da terra. Calma, gente. Vocês são novos, vocês são jovens ainda. Vocês precisam realmente buscar essas experiências com o Senhor. Mas sem preguiça, sem vagabundagem. Tem que buscar. Vai achar que vai estar andando para a rua e do nada, nossa, apareceu um anjo Gabriel e olha, agora eu sou revestido de poder. Tem que ter interesse. Nós vemos que até mesmo Jesus dizendo para eles, fiquem em Jerusalém. Nós vemos que o tempo foi passando, e muitas pessoas não ficaram em Jerusalém, foram embora para suas casas, foram viver a sua vida. Dizem que
As pessoas que testemunharam a Assunção, né, Jesus Cristo subindo ao céu, foram 500 discípulos. Mas no dia de Pentecostes, quando houve o derramar do Espírito Santo, foram 120 pessoas. Cadê as outras? O poder de Deus é a graça dele, é o derramar do Espírito Santo sobre nós. Mas nós temos que buscar, nós temos que estar lá, preparados, prontos. Acho que vou até falar sobre isso no 1º de maio aqui. Gostei. Hã? Esse é o momento de você buscar. Senão você vai começar a ficar preso num ativismo. O que Deus quer que eu faça? Não. Deus está virando para você agora, jovem, está falando assim, quem você é na minha presença. Antes de você exercer uma função, eu quero mostrar, revelar a minha glória ao seu coração, à sua vida. Você não é um funcionário meu. Eu sou o Senhor, você é meu servo, mas antes de tudo, você precisa entender que você é meu filho. Que você é amado. Você tem que se sentir amado por Jesus. Porque se você não se sentir amado por Jesus, você não vai conseguir amar as outras pessoas. Se você não receber o poder de Jesus, você não vai conseguir derramar o poder, transbordar, porque nós entregamos apenas aquilo que nós temos. Então é momento de se encher, é momento de buscar, é momento de tranquilidade, é um momento de você falar assim, Deus, esse é o momento de encher, é o momento de buscar. E aí sim, vai chegar um momento de maturidade espiritual, de crescimento espiritual, que você será capaz de transbordar. Primeira liçãozinha, então, dessa palavra que eu disse para vocês. Fale daquilo que você vive. Testemunhe daquilo que você vive. Senão você entra num ativismo religioso e isso vai causar frustração para você. Viva as suas experiências com Deus. Ele quer revelar a sua glória, o seu poder, o seu amor, o seu cuidado sobre a sua vida. E às vezes a gente se acostuma a ficar falando dos outros ou falando de situações e a gente acaba esquecendo de falar, opa, está na hora de eu falar do meu relacionamento com Jesus. Faça essa pergunta. Como está o meu relacionamento com Jesus? Eu sou uma testemunha de Jesus? Eu tenho fé no Senhor Jesus? Eu estou buscando o poder do alto? Quando você responder essas perguntas, aí sim você vai estar apto e pronto para ir até os confins da terra. Quem entendeu, manda aí um joinha. Só aí que deu um joinha. Como eu disse, um momento como esse, um devocional, você abre a Bíblia, você recebe do Senhor, sua meditação, suas dúvidas. Esse é o momento de você ter dúvida, muita dúvida. Nossa, Juninho, o que significa isso? Posso te ajudar como líder, como alguém mais experiente do que você. Se eu não souber, eu procuro alguém ainda mais experiente do que eu para nos ensinar. É momento de você buscar, é momento de você ter dúvida, é momento de você se entregar em oração, é momento de você aprender a orar, é hora de você aprender a adorar. Esse é o momento de você crescer. E eu creio que Deus tem grandes coisas para a sua vida. Deus quer se revelar a você. Ele está dizendo para você nessa noite, ó, não sai de Jerusalém. Vai valer a pena. Muitos aí já estão indo embora, muitos não sei, não tenho coisa para fazer, tenho roupa para lavar, tenho roupa no varal, eles precisam ir embora. Mas quem ficou, de repente, um vento tomou aquela sala
e eles foram revestidos de poder do alto. E é isso que vai acontecer com a minha vida e com a sua vida. Amém? Deus abençoe vocês. Estejam orando, jejuando pelo nosso evento. Como eu disse lá, compartilhe essa informação com os outros jovens. Peço para que vocês cheguem no mínimo meia hora antes. E vamos ficar na galeria, a gente fica da casa, ficar na galeria para a gente dar os melhores lugares para as pessoas que a gente está recepcionando na nossa igreja. Que vai ser benção. 1º de maio, então, 3 horas, no caso de vocês, 2h30. Espero vocês lá. Deus abençoe, em nome de Jesus. Até mais.